E hoje eu quero começar algo que a gente pretende fazer pelos próximos 2 domingos, que é falar da vida de um homem chamado Abraão. Porque nesse tema que a gente tem trabalhado, de um tempo de restauração, coisas que Deus está reconstruindo, tem muitas lições que a gente pode aprender com Abraão. Então, nesse domingo, eu quero iniciar esses 2, 3 domingos de reflexão sobre a vida de Abraão. E eu quero começar lendo com você Romanos capítulo 4, versículo 18, para a gente entender um pouco o que Paulo e o Novo Testamento falam a respeito de Abraão. Romanos 4, versículo 18 e 19. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Abraão é um homem que vivia numa terra ali, perto de onde é Israel hoje, chamada Ur dos Caldeus. E vale a pena, irmãos, a gente aprofundar um pouco na história de Abraão, porque tem muita coisa que a gente vai aprendendo, ainda mais se você é cristão há um bom tempo, já viu a história de Abraão e tudo mais. Tem algumas coisas que estão no texto bíblico que, se a gente não cavucar um pouco melhor, a gente perde a profundidade do que está sendo ensinado para nós na Bíblia. Abraão era um homem de 75 anos quando Deus apareceu para ele. 75 anos. Poucas pessoas aqui têm 75 anos na nossa igreja. E nessa época, 75 anos, assim como é hoje, você está naquela fase de esperar a vida acabar. Então Abraão era um homem extremamente rico, bem estabelecido numa cidade, em Ur dos Caldeus. Tinha dinheiro suficiente, mais que suficiente. Era um homem notável. 75 anos, uma vida feita, resolvida. Até que um belo dia Deus aparece para ele e diz: eu vou fazer uma coisa nova na sua vida. Um homem com 75 anos, um homem que já tinha vivido tudo que podia viver, com a estrutura que você e eu gostaríamos de ter, com a segurança financeira que qualquer pessoa gostaria de ter. 75 anos, Deus aparece para ele e diz: se prepara, porque você vai viver algo novo. Você percebe uma coisa logo de cara aqui no texto, meu irmão. E é por isso que Paulo em Romanos está dizendo: Abraão, esperando contra a esperança, ele assumiu, recebeu a promessa que Deus fez, de que ele ia ser pai de uma multidão. 75 anos. Deus podia muito bem ter pegado um menino de 25, não era? Porque 25 você está começando a vida, você está com todo o potencial no auge. 25 você tem ainda um monte de coisa para viver. 25 anos, você ainda tem um futuro para construir, você tem um monte de ambição para conquistar. Não parece que é mais inteligente fazer uma aliança com alguém mais novo, que tem potencial, que não seja casado com uma mulher estéril, que tenha condições de gerar um povo? Porque tem uma coisa aqui no versículo 19, meu irmão, que é muito importante. Versículo 19 diz assim, ó:
E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Então, além de Sara ser estéril, essa palavra aqui, ó, corpo amortecido, no grego significa uma coisa específica, que Abraão era impotente. Ele não tinha condições fisiológicas de gerar um filho. Quando Deus aparece para Abraão, ele já não tem mais condições fisiológicas de ter relação com Sara, além de Sara não ser fértil. Deus aparece para um homem no fim da vida, sem condições fisiológicas de ter um filho, para uma mulher estéril, e diz: de você eu vou criar um povo. Meu irmão, Deus de vez em quando, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração hoje, Deus de vez em quando vai fazer coisas malucas na sua vida. Malucas no ponto de você não vai conseguir entender da maneira lógica. Deus de vez em quando vai fazer coisas na sua vida que você pode botar no chat GPT e pedir para ele criar um padrão, ele não vai conseguir. Deus trabalha fora da lógica, na maioria das vezes. Deus é expert em ficar quebrando padrões, para a gente aprender que o controle não está na nossa mão. Não é o que você é capaz de deduzir, concluir, que vai determinar o sucesso do seu futuro e da sua vida. Não é o que você é capaz de controlar e manter debaixo do seu controle que vai determinar a saúde que você pode ter, a paz que você pode obter. Não está na sua mão. Não está no seu potencial, não está na sua capacidade mental, emocional, nem fisiológica. Tudo é uma dádiva de Deus para quebrar todos os padrões da sua vida. Para dizer uma coisa: Ele ainda conta com você. Abraão recebe uma promessa com 75 anos. Abraão era rico. Deus aparece para ele e fala: sai de onde você está, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão sai acompanhado de um monte de gente. Tanto que você vai lendo Gênesis, você vê que de vez em quando ele vai chegando numa cidades, e o pessoal fica assustado e começa a perguntar: você vem em paz? O que você quer aqui? Porque a gente às vezes tem aquela ideia de Abraão sair com a família, ele, a Sara e um bezerrinho, não, ele tinha umas 400 pessoas junto com ele. 400 pessoas acompanhando Abraão. Por isso ele chegava em determinados lugares, as pessoas queriam entender o que ele estava querendo fazer ali. Na reta final da vida, Deus chama Abraão. E a primeira lição que a gente aprende é que Deus não trabalha a partir da nossa competência. Deus trabalha a partir da promessa que Ele faz. Deus trabalha a partir do que Ele tem a dizer e não do que você é capaz de entregar. Deus trabalha a partir do compromisso que Ele mesmo tem em relação a você, e não com a competência que você acha que tem que ter para fazer alguma coisa que ajude Deus. Dá para entender isso ou não? Não é sobre competência, é sobre compromisso. Deus não está buscando gente competente, Deus só quer gente compromissada em ouvir e obedecer. Para receber a promessa, você não precisa ser competente, você só precisa ter compromisso com o que Deus está dizendo ao seu coração. Porque de vez em quando, irmãos, acontece uma coisa aqui. Se você lê a história de Abraão, você lembra que Sara, ela ouve a promessa. Só que Abraão vai ter um filho com Sara 25 anos depois, certo? Nesse intervalo de 25 anos, qual é a ideia brilhante que Sara tem? Lembra? Porque olha só, o corpo de Abraão era amortecido, como diz o texto de Romanos, que significa que ele não tinha mais condições de ter uma relação. Quando Deus aparece e dá uma promessa, Abraão passa a ter condições fisiológicas.
E Sara percebe isso. Quando Sara percebe que do lado de Abraão a coisa aconteceu e do lado dela ainda não, o que ela faz? Toma aqui a minha escrava, Agar. Porque está demorando. Deus fez uma promessa, apareceu, Ele falou que algo ia acontecer, só que não está acontecendo. Os anos estão passando e nada acontece. E Sara tem a brilhante ideia, só que não, de pensar assim: acho que está faltando uma contrapartida da minha parte. Está faltando, acho que Deus não está fazendo nada, porque eu não estou fazendo o que eu devia. Deus não está fazendo o que Ele deveria fazer, porque eu não estou tendo fé suficiente, não estou agindo, eu estou parado, então deixa eu dar um jeito. Sara vai lá e coloca Abraão para dormir com Agar. Mas é importante a gente saber, irmãos, que claro que no nosso tempo isso é um absurdo. Mas nessa época, naquela região, era normal as mulheres terem as escravas e as escravas se deitarem com o esposo da mulher. Era uma coisa normal naquela cultura, não era uma aberração isso aqui acontecer naquele contexto. Então veja, Sara tenta usar um artifício que era comum a ela, que era normal, que estava debaixo do controle dela. E ela tenta ajudar Deus com aquilo que ela entende. Meu irmão, não caia nessa cilada. Não tenta pegar o que você entende e encaixar nos planos de Deus. Porque Deus é muito claro em dizer na palavra: meus pensamentos são maiores que os seus. Então desencana de tentar ajudar Deus. Desencana de achar que a sua ideia é a peça do quebra-cabeça que está faltando para Deus finalmente entender o que precisa acontecer na sua vida. Esquece isso. Sara tentou dar essa ajudinha para Deus. E o que aconteceu? Você consegue ver o que acontece na tela do seu celular, não consegue? Ou você acha que o que acontece na faixa de Gaza não tem explicação? O que é Israel contra os palestinos, irmãos? Isaac contra Ismael. Simples assim. Uma mulher tentando ajudar Deus, causando um estrago que até hoje, quase 4.000 anos depois, tem lastro, afeta a história. Não queira facilitar as coisas por uma grande questão que às vezes afeta você e eu. A gente não tem paciência, porque a gente está mais preocupado com o que Deus vai fazer e não com a pessoa que eu devo me tornar. Os processos de Deus às vezes vão demorar porque a gente é teimoso e não se abre, não se sensibiliza para se transformar na pessoa que a gente deve ser. E está sempre muito preocupado com as coisas que Deus tem que fazer por nós. Sara tinha essa sensação de que Deus estava demorando. Ele fez a promessa, tirou a gente de onde a gente estava. Tinha dinheiro, tinha estabilidade, estava tudo certo. Deus tira a gente daqui, dá uma promessa, a gente vai viver a promessa. Cadê? Nada acontece. Então, espera aí, deixa eu dar um jeito. A coisa não está acontecendo, deve estar faltando algum esforço meu. Sara tenta interferir nos processos de Deus sem ter a mínima autorização de Deus para isso. Para de interferir nas coisas de Deus na sua vida quando as coisas estiverem demorando. O tempo de Deus na sua vida, presta atenção nisso, meu irmão. O que Deus tem a fazer na minha vida e na sua vida não se encaixa no tempo cronológico. Deus não trabalha com cronologia, Deus trabalha com processos de transformação. O seu processo de transformação é o que está no radar de Deus, e não quanto tempo isso vai levar. O quanto você resiste às coisas que Deus quer trabalhar na sua vida, talvez vão fazer com que aquilo que deveria acontecer na sua vida demore mais. Por isso que a Bíblia vai dizer, para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
Em outras palavras, a interpretação desse texto é assim: Deus podia fazer uma coisa em um dia na sua vida, mas leva 1000 anos porque você é teimoso. Porque você não presta atenção no que Deus quer fazer em você. Você só está preocupado com as coisas que Deus pode fazer por você. E como você está muito preocupado com o que Deus tem que fazer por você, a bênção que você tem que receber, o milagre que você está exigindo, como o seu olho está sempre voltado nisso e nunca nos processos de transformação que Deus quer causar no seu interior, nesses processos que te aproximam dEle, que vão transformando o seu coração e a maneira como você lida com a sua fé, com a sua espiritualidade, com a maneira como você se percebe amado por Deus. Se você não abre espaço para esse movimento de Deus, o que podia ser rápido vai demorar. Na história de Abraão e de Sara, quantos esquemas e trambiques Abraão não fez? Fingiu que Sara era irmã dele para dar para o rei, entregar Sara para o rei de presente, com medo de morrer. O quanto trambique Abraão demorou para entender qual era o propósito de Deus na vida dele. Enquanto Abraão não foi transformado na sua mentalidade, Deus esperou o tempo necessário para que Isaac aparecesse. E nessa demora, Sara tentou dar uma ajudinha e estragou, quase que estraga tudo. Não tente ajudar Deus, meu irmão. Seja sensibilizado para entender o que Deus está trabalhando na sua vida, nem que seja nos mínimos detalhes. Esse tempo que está levando para você enfrentar um vale, um deserto, está te ensinando o quê? O que você está aprendendo? Ou o que você não está tendo condições de aprender porque você está mais preocupado com o que Deus vai fazer por você, ao invés de prestar atenção no que Ele quer fazer em você. Não tente ajudar Deus. Nosso maior desafio, irmãos, o nosso maior desafio aqui é aprender com os processos de Deus sem ficar olhando para o calendário. Não fique olhando para o calendário. Não faça contas. Entenda o movimento de Deus na sua vida, trabalhando a sua natureza, seus pensamentos e os seus sentimentos. Leve o tempo que levar, porque os propósitos de Deus são sempre perfeitos, eles não atrasam nem adiantam. Deus sempre faz tudo na plenitude do tempo. E aí, irmãos, Abraão se torna o pai de uma nação chamada Israel, de onde vem o Messias, Cristo Jesus, o Senhor, o nosso Salvador. Jesus, a história de Jesus é contada nos 4 o quê? Evangelhos, não é? Então a gente está acostumado a pensar o Evangelho apenas em Jesus. Mas olha só o que Gálatas capítulo 3, versículo 8 diz para nós. Gálatas 3, versículo 8, olha só. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Talvez você nunca tenha percebido, mas a Bíblia está dizendo que o Evangelho foi anunciado para Abraão. Não começa apenas em Jesus. Na verdade, Jesus, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você está vendo Jesus materializar aquilo que Abraão já tinha conhecido. Porque Paulo está dizendo, a Bíblia está dizendo que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. E o que é o Evangelho que foi anunciado a Abraão? Agora, preciso que você preste atenção. Olha o que o texto que a gente leu diz. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo. Então, o Evangelho foi anunciado a Abraão por Deus, e o que Deus disse, esse Evangelho verdadeiro que foi anunciado é: em você serão abençoados todos os povos.
A gente tem uma ideia de evangelho que precisa ser revista de vez em quando. Aliás, a carta aos Gálatas é Paulo dando assim uma chincha nos judeus convertidos, para deixar claro que o evangelho que eles estavam ali anunciando era um evangelho pervertido, ou seja, que tinha o seu sentido invertido, distorcido. Por isso que agora ele está falando que o evangelho foi dado a Abraão, e o evangelho é: em você todos os povos, pessoas, famílias serão abençoados. O verdadeiro evangelho é: em você os povos serão abençoados. Ou seja, você se percebeu abençoado, você mesmo, eu e você. Você se percebe abençoado por Deus. Você não vem para a igreja porque você acha que está tendo falta de bênção. Amém ou não? Se você vem para a igreja achando que está te faltando bênção, então você não entendeu nada da relação que Deus oferece a você. Em Cristo Jesus, Paulo também vai dizer em Romanos, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Está na Bíblia, meu irmão, ou seja, bênção não te falta, amém? Você já foi abençoado. Você se percebe alguém abençoado, então você é a bênção. A bênção não é algo que você vem buscar, a bênção é como você se apresenta para as pessoas. A bênção é o que você é, seja se relacionando com o seu esposo, com a sua esposa, com o caixa do mercado, com o padeiro, com a pessoa que trabalha com você. Você carrega a carga espiritual da bênção de Deus para marcar a vida das pessoas. Você se vê abençoado, é isso que o texto está dizendo. Então você é a bênção. Ou seja, a partir de agora, você abençoa todas as pessoas que cruzarem pelo seu caminho. Esse é o verdadeiro evangelho. Em você serão abençoados todos os povos. O evangelho de Jesus é: eu te dou condições de ser alguém que vai trabalhar e cumprir a missão de Deus, de transformar o mundo. Você tem suas demandas, você tem suas dores, você tem suas crises, mas você tem tudo necessário para, apesar do que você está enfrentando, ser alguém que vai entregar algo que só você pode entregar da parte de Deus. Esse é o evangelho verdadeiro. Paulo usa Abraão para falar desse evangelho verdadeiro, porque tinha um evangelho falso sendo pregado. E qual que é esse evangelho falso, meu irmão? É o evangelho de quem só procura a bênção e faz de tudo para ser abençoado, e não assume esse compromisso de ser a pessoa que vai entregar, e não a pessoa que só vai consumir. De ser a pessoa que, apesar de todo o furacão que está enfrentando, consegue ser capaz de deixar fluir, pela graça de Deus, algo que Deus colocou no seu coração, e que eu vou te falar uma coisa, meu irmão, só você pode entregar. Quando a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme, ela tem muitas formas, é o seguinte: tem algo na sua mão, no seu coração, na sua vida, na sua forma de falar, na sua forma de pensar, na sua forma de se relacionar, tem algo de Deus em você, que só você pode entregar, e que se você não entregar, ninguém vai entregar. A graça de Deus tem muitas formas, porque a forma através da qual você faz a graça de Deus fluir é diferente da forma como eu faço. Por isso aquela conversa que a gente ouve quando você cresce na igreja, você já deve ter ouvido uma coisa assim: ninguém é insubstituível, se você não fizer vai ter quem faça. Do ponto de vista do gerenciamento, assim, da liturgia, do prédio, se eu não estiver aqui pregando, outro vai pregar, se não estiver cantando, tem outro que vai vir cantar, se não estiver limpando a igreja, outro vai vir limpar. Então, do gerenciamento assim, estrutural, faz até sentido. Agora, da sua natureza, da sua existência, do porquê você está respirando vivo aqui, se você não entregar o que Deus te deu, ninguém vai entregar. Se através da sua vida não fluir algo que Deus fez nascer para ser entregue para as pessoas, ninguém vai entregar. Você carrega algo que só você carrega, mais ninguém.
do seu jeito, na sua realidade, que seja aos trancos e barrancos, mas é assim que Deus olha para você e usa a sua vida. Um velho de quase 100 anos fez uma nação vir à existência, de onde viria Jesus de Nazaré, o Messias. Sempre tem algo em você que não depende de você, depende do que Deus pode fazer através de você. Isso é único, não tem igual, não tem outro exemplar, é único em você. Porque o evangelho falso é de quem só busca a bênção, não se apresenta como aquele que vai fazer a bênção fluir. Muita gente, meu irmão, precisa reaprender a encontrar o verdadeiro evangelho. Esse que foi anunciado para Abraão. Você carrega o fluxo de bênção. Você não precisa se tornar aquele ansioso, religioso, desesperado, que vem para a igreja achando que está te faltando bênção. Talvez o que esteja te faltando é só sensibilidade para ouvir a voz de Deus, trabalhar os lugares mais íntimos e profundos do seu coração, para te transformar cada vez mais numa pessoa parecida com Jesus. E nesse processo ser cada vez mais comprometido em entregar as bênçãos de Jesus em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa que cruzar o seu caminho. E nós estamos falando de Abraão. E tem uma coisa muito importante nessa história. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo de 1 a 5, para a gente encerrar. Gênesis 17, de 1 a 5. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, e o seu nome, versículo 5, e o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Abraão antes se chamava Abrão. Uma letrinha a mais, mas que na língua hebraica faz muita diferença. Uma letrinha a mais que muda todo o sentido. Abrão, no original, esse começo, Abra, de Abrão, Abraão, vem da palavra Abba, que é uma palavra que a gente até conhece, né? Abba, Abba, pai. Abba é uma expressão que significa pai. Abrão significa pai admirável. É um pai notável, um pai que foi exaltado. Esse é Abrão. É o nome que Terá, que era pai dele, deu para ele. Um pai admirável. Abraão significa pai de multidões. Deus muda o nome de pai admirável para pai de multidões. Só que Deus faz essa mudança quando Abraão tinha quantos anos? Você leu aí no versículo 1? 99. Abraão passa 24 anos após receber a promessa como um pai admirável. Mas não é admirável no sentido de ser virtuoso, é alguém que tem um status social, que é admirado pelos outros, que é notável,
que é influente. E Abraão, ele andava cercado de um monte de gente. Centenas de pessoas cercavam Abraão, mas apesar de Abraão ter uma multidão cercando ele, Abraão não tinha uma descendência. Ele era cercado de gente, mas ninguém ali carregava o DNA dele. E muitas vezes, irmãos, a gente cai na cilada de querer ser notado e admirado, influente, sem deixar um legado, sem criar uma descendência. Presta atenção. Abraão, enquanto chamava Abrão, ele era admirado. Ele andava por aí, com um monte de gente cercando ele, cheio de dinheiro. E se ele encontrasse alguém, ele falava: como você chama? Eu me chamo Abrão. Pessoal, um pai admirável, realmente. Você está cheio de gente aqui, você tem muito dinheiro, você tem uma condição de vida maravilhosa. Parabéns, você deve ser muito admirado. Você deve ser influente. Realmente faz sentido você ser uma pessoa assim exaltada. É notável. Mas Abraão não tinha nenhum descendente. Ele só tinha gente que estava interessado no dinheiro e na segurança que ele entregava. Aqui só tinha gente, presta atenção, irmãos. Quem andava com Abraão por causa da segurança, da estabilidade do dinheiro. Mas se aparecesse um chefe para pagar melhor e dar condições melhores, todo mundo que estava ali com Abraão mudava de chefe. E às vezes a gente se relaciona com Deus na medida do que a gente recebe. E trata Deus como uma divindade qualquer, que era a crise do povo de Israel. Por que era um povo tão tapado, que vivia adorando a Baal, vivia mudando de divindade? Porque eles achavam que a relação com Deus era uma relação de entrega da bênção. E se eu não estava sendo remunerado espiritualmente na medida certa, é porque eu estava errando no Deus. Eu vou procurar outro Deus, vou procurar outra igreja, vou procurar outra família, vou procurar... Por causa dessa semente maligna que de vez em quando cai na nossa cabeça e no coração, achando que o que vale a pena é ser reconhecido, admirado e viver numa estabilidade financeira que te dê condições de garantir um futuro. Ilusão, meu irmão. Abraão era admirado, mas era cercado de gente que, se alguém pagasse melhor, não estava mais com ele. Tanto que Abraão só tinha um serviçal que ele tratava como filho, que era Eliezer. Que quando Deus dá uma promessa, você lembra que ele fala: Deus, está aqui, ó, é meu servo Eliezer. Deus fala: não, você vai gerar um filho. Não é esse menino que você trata como filho, não. Cercado de gente, ele só tinha um que ele podia considerar um filho. E o que a gente aprende, meu irmão, é que se a gente tentar construir uma vida para ser admirado, para ser influente, para ser um destaque, a gente vai ter que conviver com gente interesseira. E gente interesseira não produz história, não passa para frente o legado que Deus te deu. Deus te deu um propósito. Aos 99 anos, Deus muda o nome de Abrão, de pai admirável, para pai de multidões. E Deus faz isso aos 99 anos de Abraão, meu irmão. Abraão recebe a promessa, mas ele ainda se acha merecedor de ser admirado, de viver a partir da riqueza que tinha, de fazer os trambiques que ele tentava fazer. Até que um dia Deus chega para ele e fala: Abraão, chegou a hora de você viver a promessa de verdade. Mas para isso você precisa mudar a sua mentalidade. Você não vai ser mais o admirado. Você vai ser o pai de multidões. Agora a multidão não está olhando para você como quem quer consumir.
Agora é você que está olhando para a multidão como alguém que está entregando um legado, como alguém que está colocando para frente um propósito que foi recebido por Deus. Agora você vai ser o pai de multidões. Deus muda o nome de Abraão e 1 ano depois Isaac nasce. Porque, meu irmão, para você poder viver uma promessa de Deus, você precisa deixar o compromisso com a admiração alheia de lado, para você passar a ter compromisso com o chamado de Deus, para você abençoar as pessoas. O chamado de Deus para a sua vida é um chamado onde você abre mão de algo que seria absolutamente relevante para você, muito vantajoso, para seguir um propósito que você sabe que é o propósito dado por Deus, para gerar família. E eu posso falar isso, meu irmão, tranquilamente, porque Deus tem feito coisas na minha vida, na vida da Dani, que são coisas a partir de um compromisso nosso, de pôr o propósito de Deus em andamento, abrindo mão de qualquer ideia vantajosa, tranquilamente. Eu posso dizer, quem caminha mais perto com a gente sabe, eu já recebi propostas de muitas igrejas em São Paulo. Recebi recentemente uma proposta de uma igreja em Orlando, na Flórida, numa cidade chamada Destin, para ganhar um salário em dólar. É um paraíso, assim, a água é verde, fica lá em cima na Flórida. É uma cidade turística, mas é tranquilona, poucos habitantes. Vem ser pastor aqui do Ministério de Música. Meu irmão, a gente está aqui, porque não é sobre o que é vantajoso, é sobre o que de fato move a nossa vida. Que família Deus deu para a gente cuidar? Qual é o lugar onde a nossa história pode marcar outras histórias? É aqui? Então é aqui. Não é onde mais vale a pena, é onde mais faz sentido ser quem Deus me chamou para ser. Esteja onde faz sentido você ser quem Deus te chamou para ser, e não onde faz sentido você sair ganhando, e não onde as coisas parecem ser mais bonitas, melhores. Já cansei de ouvir muita gente falar que mudou de emprego, de cidade, porque era um propósito de Deus. E a maioria das vezes você vai ver é porque o salário é 4 vezes maior, é porque as condições são 50 vezes melhores. Raramente alguém que muda de condição para ganhar 3 vezes menos, para passar mais perrengue e dizer, isso aqui é propósito de Deus. Mas esse é um evangelho falso, porque o evangelho verdadeiro, meu irmão, é esse. Você vai ter uma história que vai ter continuidade. Pai de multidões. Você vai marcar a vida das pessoas. Não vai ser a pessoa que vai buscar o interesse próprio, a admiração. Abraão só pôde ter Isaac quando ele passou a ser o pai de multidões e deixou de ser o pai admirado. E nessa manhã, para a gente celebrar a ceia, é fundamental a gente entender que os problemas que você enfrenta, as dificuldades que você enfrenta, as noites mal dormidas, a falta de compreensão do que está acontecendo, nada disso determina a sua identidade. A sua identidade não é pautada pelo problema que você enfrenta, a sua identidade vem da voz daquele que diz, você é minha filha e meu filho amado. Eu te chamei para cumprir um propósito. Eu te chamei para ser alguém que passa para frente, coloca na realidade as coisas eternas que estão faltando para as pessoas no mundo.
Sementes. Semente, meu irmão. O propósito de Deus na sua vida, na nossa vida, começa com uma semente. Assim como para nascer Isaac, é uma semente de Abraão que fecundou um óvulo de Sara. Deus trabalha com pequenos começos, sementes. O reino de Deus, Jesus falou, é como um homem que sai ao campo e lança uma semente, e sem saber como, aquela semente se torna uma árvore. E esses dias peguei o Pedro na escola, ele estava falando lá de um amigo dele, de uma situação muito complicada, de um amigo da escola. Eu falei, não vale a pena a gente orar por ele? Ele falou, mas não dá, olha como ele é, isso aqui não vai mudar nunca. Eu falei, Pedro, Jesus falou que o reino de Deus é como um homem que joga uma semente. O que a semente vira? Ele falou, uma árvore. Eu falei, e qual que é, o que separa a semente da árvore? Ele falou, regar, molhar. Eu falei, sim. Uma coisa mais importante, qual que é a coisa mais importante para uma pessoa olhar uma semente e daqui a pouco ver que virou uma árvore? Ele falou, o tempo. Eu falei, é o tempo. O que Jesus está nos ensinando é que tudo começa com uma coisa pequena. Talvez você não vai ver a coisa pronta, como Abraão morreu antes de ver a multidão. Abraão não viu o povo que ele gerou. Ele morreu antes. Mas ele assumiu um compromisso com uma semente. E talvez a coisa mais importante de tudo que você está ouvindo nessa manhã, que Jesus quer te ensinar é: não perca de vista o compromisso com algo pequeno. Porque são coisas pequenas que você assume o compromisso em Deus, que depois vão se tornar, por mais que você não veja o resultado final, começou com você, começou em você, era pequeno, mas era tudo que você precisava entregar, o resto é com Deus. Feche os seus olhos para